tem uma função importantíssima nessa história, né? E aí eu fui pesquisando. Isso é o resultado de pesquisas que não estão terminadas. E eu conto com cada um de vocês para continuar esse trabalho de busca e conhecimento. Então a gente teve chance de conhecer pessoas, conversar com pensadores de lá dos Estados Unidos e do Brasil. E estudando história, o que a gente fez? Juntou com conhecimento da doutrina espírita. Fizemos uma palestra, né? um estudo que era despretensioso de início, e as pessoas foram ouvindo e gostando, e a gente foi repetindo em vários lugares. Aí ela até me perguntou, quantas vezes a gente apresentou já? Entre 10 e 15 vezes essa palestra, né? Então as pessoas estão vendo, a gente repete em outro lugar. E a cada momento tem uma história nova, tem um momento novo para a gente colocar, tá? Eu tirei os vídeos para a gente ganhar no tempo, né? E a gente vai conversar bastante. Se tiverem alguma perguntinha rápida, eu deixo, tá? A experiência dos afrodescendentes no Brasil e Estados Unidos à luz do Espiritismo. Aí a gente pensa logo. A gente pensa. Quem sois? Branco? Negro? É uma pergunta que a gente se faz, né? Quem sou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou nessa situação? Não. Antes de tudo, seres humanos. Não é? Profunda. É para a gente buscar o que diferencia a gente entrar nessa casa. Eu tenho que reconhecer que eu sou um espírito imortal. E um espírito imortal na carne, um ser humano. Isso é uma reflexão muito forte. Somos seres humanos com a responsabilidade de tornar o mundo melhor. A gente não está aqui a passeio. Somos espíritos imortais, sofrendo consequências, todos nós, de ações nossas no passado. Então não somos vítimas. Agentes, todos nós agentes, sofrendo escolhas que nós tivemos no passado. Estamos buscando um olhar alternativo, sem procurar culpados. Buscar a reparação em um mundo de expiação e prova. Esse é o nosso objetivo. A gente não vai buscar quem é que for a culpa de quem. Por que eu estou passando por essa experiência? Eu, como espírito imortal. Porque eu posso tanto estar sofrendo hoje, mas com certeza, consequência de escolhas nossas como espírito. Por conta disso, eu tenho que sofrer calado? Não, não é sofrer calado. Mas buscar qual é o nosso posicionamento melhor para aproveitar esta oportunidade. Aí diferencia. Quem está aqui dentro da casa espírita, olha e vê que é responsável pela situação que aconteceu lá no passado e hoje. Está acontecendo ainda hoje, né? E o que a gente está fazendo para mudar? Então vamos usar a história para que a gente possa estudar o nosso presente e saber qual é a nossa ação, a nossa responsabilidade. O Espiritismo, nesse estudo, tá? Ele tem a função de dar o suporte a um novo olhar. Tá? Então, o Espiritismo, você não vai ver a citação, olha, algumas eu lembro no Livro dos Espíritos, né? Mas a gente vai trabalhar muito na história. E aí a gente olha com um olhar espírita, tá bom? E começa assim, ó. Que fala a doutrina espírita sobre isso? Aí eu fui buscar onde? No Livro dos Espíritos, na terceira parte, a gente tem as leis morais, né? Nas leis morais eu tenho uma lei, a de igualdade. Se a gente está falando dessa trajetória sofrida, né? Que foi a do negro, como é que é isso? O que o Livro dos Espíritos fala? Igualdade natural. Ele pergunta assim,
todos os homens são iguais perante Deus? Essa é a pergunta de Kardec. E aí eu resumi a resposta, peguei um pedacinho. Sim, todos tendem ao mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Comentário de Kardec. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Opa, peraí, a lei é igual, né? Tá bonito. Aí Kardec pergunta assim, mas se a lei é tudo igual perante Deus, por que a gente existe desigualdades? Ele pergunta, a desigualdade das condições sociais que a gente vê hoje é uma lei natural que vem de Deus? Não, é obra do homem. Então entrou aí a nossa ação, a nossa responsabilidade. Do homem lá de trás? Não. O homem lá de trás está encarnado hoje. Está vindo na CIP hoje. Ele é o responsável por tudo que aconteceu lá atrás. Só que a gente não lembra. A gente esteve envolvido com tudo isso. E estamos aqui hoje, não é por acaso. Cada um de nós vai olhar essa oportunidade como uma reflexão para saber qual é o meu papel nesse contexto histórico e no contexto daqui para frente, tá? Essa desigualdade desaparecerá um dia? É uma boa pergunta, né? Se está diferente, ela vai melhorar? E a gente pensa, poxa, Deus é tão bom, né? Qual será a resposta dos espíritos? Só as leis de Deus são eternas. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade de mérito. Ou seja, nós que estamos aqui vamos crescer. Isso é uma lei, não muda. Nós vamos crescer. Um dia nós vamos crescer e a diferença, tanto de cor, de gênero, de idade, vai desaparecer. Porque nós estaremos mais pacificados, estaremos entendendo melhor a nossa condição e nossa ação. Então que comece hoje a nossa transformação. Bom, eu vou trabalhar com esse neguinho lindo, tá? Joel Rufino dos Santos, na ilha, gente. Me caiu a ficha. Eu perguntei, e aí? Você que viveu naquele tempo, né? A abertura, eu tô vendo você aqui quietinho. O que houve? O que você me ensina? O que você fala para mim? E aí, com o contato com ele, eu fui entender que ele faz ações de uma forma a fazer pensar. E aí, depois da morte dele, né? Falava assim, era uma pessoa que falava pouco e deixava a gente pensando muito. Esse livro é a base da escravatura, né? E ele fala o seguinte, a escravidão como um capítulo da história do trabalho. Então ele sai de um olhar, né? Como negro, de vez em quando, se colocam na posição de... E aí ele se vê primeiro negro, esquece da condição de se ver primeiro espírito. E que talvez possa ter sido um dos causadores. E agora está passando a experiência para aprender. Não é para ser castigado, é para aprender. A gente está passando por todas as situações da nossa vida para que a gente possa aprender. Deus não coloca nada para a gente para castigar. Então não adianta procurar culpado. Qual o aprendizado que eu preciso ter? Então isso inocenta quem fez isso? Não, sim. Quem provocou todo esse problema, né, vai responder perante a quem? Deus. Mais ainda, olha só, mais do que a Deus. Deus, ele conhece a gente, sabe que a gente vai crescer. Ele responde perante a nossa consciência. Esse é um juiz que é implacável. Tudo o que nós fazemos, a nossa consciência um dia bate e fala assim, lembra aquele dia que você deixou de fazer?
Vamos consertar? Lembra o dia que o balde estava aqui? Que você podia chutar e você chutou? Agora é a tua vez de catar. Vai botar tudo direito. A consciência faz isso com a gente. Para culpar? Para que a gente... Não, para que a gente possa aprender. Então, que a gente olhe para as nossas condições, os nossos problemas e, quanto antes, comece a pôr em prática as nossas mudanças. Esse é o convite que nós vamos fazer, tá? E Joel Rufino olha para o trabalho, né, para a escravidão, como uma peça, um capítulo, tá, do trabalho na história da humanidade. Imagina que o homem, lá no início, né, ele era nômade, não sabia fazer construção, né? Então, ele, sendo nômade, ele colhia, usava as mãos, né? Ele caçava com dificuldade. Quando ele conseguiu domesticar animais e plantar, dominar, aí ele conseguiu se estabelecer, parar. E aí ele usou um pedaço de terra. Quando ele usa um pedaço de terra, ele diz o quê? Eu estou usando esse pedaço é meu. Entrou o problema. Começou o problema aí. Se esse pedaço é meu, o cara do lado olhou e aquela terra é boa, eu quero. Aí gera o quê? Guerra. Gerando guerra, gera vencidos e vencedores. Né? O que acontece com o vencido? O vencido, ele vai ser utilizado, porque ele come, ele gasta. Então vira trabalho escravo. Ou seja, desde que o homem se estabeleceu, existiu guerras, vencidos e vencedores, e a escravidão sempre existiu na história do homem. Flávio, então você está desculpando o que aconteceu aqui? Não, estou olhando com uma outra perspectiva. Calma, tá? E depois disso, veio a tal da Revolução Industrial. O que aconteceu, gente? Quando descobriu-se, eu vou botar entre aspas, descobriu-se a América, os europeus chegaram, viram uma grande área para que eles pudessem suprir o que estava faltando lá na Europa. E a posição, a condição espiritual deles estava no sentido de que olhar e pensar só nele. Então aqui agora eu tenho um espaço que é meu, né? E como é que eu vou usar essa grande área? Eu não tenho tecnologia. Primeiro tentaram usando os índios, né? Esses índios ficaram com a peste de preguiçosos, porque eles não quiseram trabalhar para o público. Olha que coisa, chega na terra do cara, bota para trabalhar, para produzir para eles e não para ele próprio, né? E ainda eu digo não quero e eu fico com a peste de preguiçoso. Olha que loucura. A loucura que a humanidade estava naquele momento. Bom, com o advento das máquinas, a necessidade da mão de obra caiu. E aí eu não precisava tanto. Aquele que começou a desenvolver as máquinas foi o primeiro, então, a dispensar mão de obra. Então, o primeiro a iniciar, os britânicos, foram os primeiros a dispensar mão de obra. E começaram a fazer força no mundo para que isso fosse abolido, né? São bonzinhos? Não. Fizeram isso porque já não precisavam dessa condição. A exploração impiedosa do trabalho pelo capital ou por guerreiros e donos de terras, reis e imperadores, se confunde com a própria história da nossa, né? Então, quando parou, já começou a ter. Qual era a diferença do que aconteceu quando os europeus chegaram aqui? Qual foi a grande diferença? Foi a quantidade. A diáspora, que é a conhecida mudança de pessoas, de uma cultura para cá, em mais ou menos 300 a 400 anos, foram de 18 milhões de pessoas. 18 milhões de pessoas. Desses 18, 20% passaram por essa Baía de Guanabara. 4 milhões de homens chegaram aqui através do navio negreiro nos porões. Inicialmente, chegaram jovens e crianças. Iam lá para Ilha Grande, Mangaratiba, onde eles eram engordados para chegar aqui, ser vendido aqui na Praça Quinta, como mercadoria. Isto aprovaria a subjugação de outros seres humanos, já que aconteceu, sempre estava na nossa história? Não, isso não aprova, né? Isso não aprova a escravidão, mas traz um olhar histórico aos fatos. Eu estou olhando o que aconteceu e o porquê que aconteceu, né? E aí depois a gente vai dar a tratativa do problema.
Será que essa prática não continua no dia de hoje? Isso daí, para mim, agora é uma provocação. Terminou com a abolição? Não terminou. Será que eu contribuo com isso? Quando é que será que eu contribuo? Quantas empresas trabalham e vendem um produto muito barato porque a produção dela é em cima de um custo de mão de obra chinês, asiática, né? Africana, nordestina? Quantos de nós participa de escolher o mais barato e a gente está contribuindo para isso? Sério, Flávio? Então tem que comprar do mais caro e não vou... E isso daí quer dizer que a empresa não usou de trabalho escravo? Não. Mas como posso fazer para diminuir o problema? Aí são as perguntas para a gente fazer para o nosso coração. Será que estamos contribuindo para a sua perpetuação? Quais são os meus atos que hoje ajudam a perpetuar esse problema? Quantos conflitos, quantas guerras são mantidas lá fora para gerar problema numa cidade, né? Que as pessoas têm que fugir da cidade e ir para um outro país, né? Enfrentando um deserto, como nos Estados Unidos, como eles fazem, né? O oceano, como ele faz daí da África para a Europa, né? Quantos morrem nessa trajetória? Quantos desses conflitos são simplesmente mantidos para gerar mão de obra? Quantos estão vindo da Venezuela para cá? É um problema atual. Quantos de nós está dizendo assim, não, tem que pegar e mandar o venezuelano de volta? O cara do Haiti manda de volta. A solução é simples? Flávio, então bota todo mundo dentro da tua casa. A solução não é simples, né? Mas que a gente tome muito cuidado com quando a gente está falando, quando agora a gente vai fazer a nossa eleição, né? E o que o candidato fala sobre isso, né? Como é que a ação dele é simplesmente virar as costas? A solução não é simples e eu não a tenho. Mas eu trago para vocês uma coisa que é legal para justificar, que é a pirâmide das necessidades. Porque nós, espíritos encarnados, nós temos condições diferentes, tá? E a pirâmide Maslow, ela é utilizada em várias áreas do conhecimento, tá? Na psicologia, né? Na sociologia e no espiritismo. Por quê? Porque ela coloca ali que nós, homens, né? Agora encarnados, temos necessidade, e a primeira é fisiológica. Dá para você falar de Jesus para quem está morrendo de fome? O cara está com fome. E você, não, meu irmão, antes de você comer, eu quero que você leia aqui. Não dá. É uma necessidade fisiológica. Estou morrendo de sede. Não, meu irmão, você precisa passar pelo evangelho primeiro. Não vai, ele não vai te ouvir. E se a pessoa estiver na condição de necessidade fisiológica, ela mata. Todos nós, numa condição extrema, aparece de nós um ogro, não é? Então, quantos de nós que a gente descobre dentro de casa, por causa de um probleminha pequenininho, quando eu estou, olha, uma necessidade fisiológica, eu estou com prisão de ventre, né? Eu me sinto inchado e o cara está enfesado, né? Ele está enfesado. Um cara enfesado, ele está irritadíssimo, porque não sai, está incomodado. Dá para você conversar com uma pessoa dessa? Nesse momento, não. Ele precisa de um tratamento para que o seu corpo possa melhorar. Então, essa é a primeira necessidade. A segunda é segurança. E olha, essa segurança é uma coisa interessante a gente pensar, né? Que, falando em segurança, nós, quando a gente se sente inseguro, a gente foge de muitas situações, né? E aí não consegue nem pensar, porque eu estou me sentindo ameaçado, né? Então, eu preciso que essa
essa condição ela seja satisfeita. Por que você está com medo? E aí a gente questionar os nossos medos para que a gente possa, então, achar uma solução melhor para a gente. Né? Amor e relacionamento. Olha, se eu tiver com as duas satisfeitas, aí eu posso pensar em amar primeiro a mim mesmo. Né? E aí depois eu começo a pensar e eu começo a olhar para fora. Tá? Satisfazendo a isso, aí eu venho a questão da estima. Eu faço para ser aceito no grupo, né? Por aquela condição. Tá? E depois que eu estou aceito no grupo, na realização pessoal. Então, cada um de nós está no extrato desse aí. Numa condição que fala mais para mim. Às vezes eu estou na condição de risco, né? Ou às vezes eu estou na condição de realmente aquela autoestima lá embaixo. Essa pessoa, ela tem dificuldade de agir. Então a gente precisa trabalhar e descobrir onde é que está o nosso problema, onde eu estou, para que eu possa agir, modificar minhas ações, para que eu possa ir buscar a realização pessoal. Que essa é a nossa função como espírito. Eu realizado, eu com a luz interna, entendendo que sou filho de Deus, eu consigo trabalhar e atuar. Esquecendo aonde eu errei no meu passado, aprendendo com ele e trabalhando por um futuro melhor. Reconhecendo que aqueles que estão do meu lado têm alguma forma, que está bem ou mal, eu tenho algum motivo para estar com ele. Então, para a gente dar uma entendida, saiu agora dessa base, né? Eu vou trabalhar com algumas questões. Olha, esses 18 milhões que a gente falou vieram da África normalmente de duas partes, tá? Do centro-sul, né? Que é os chamados bancos, e ali do noroeste, né? Tá? Que são os sudaneiros. Você repara, isso é uma das rotas. Uma das rotas. Tá? Repara que nessas rotas, os bantus são trazidos para Recife, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Né? E os sudaneses levados para Salvador, Cuba, Porto Rico e Estados Unidos. Isso dá uma diferença em quem veio, como veio. E quando o negro americano ele vem visitar aqui, ele se sente em casa quando ele está na Bahia. Porque os hábitos são mais culturais, próximos, apesar, né, do tempo ter passado. Né? E quando você vê do Recife, Rio de Janeiro e Buenos Aires, você sabe que tem uma diferença do negro da Bahia com o negro do Rio. Né? Você entende que tem culturalmente, sem esquecer que somos espíritos, mas que, enquanto negros, nós somos imersos a uma condição que faz dar diferenças de necessidades culturais, um montão de coisas. Mas aí dá para a gente entender o porquê de muita coisa, né? Dessas diferenças. Esse mapa nos permite visualizar as semelhanças dos diversos grupos trazidos para as Américas. Estima-se que 4 milhões de africanos passaram pelos portos do Rio de Janeiro, dos 18 milhões. Aqui agora eu vou fazer um mapa, né? Um ano mais ou menos. Eu vou olhar Brasil, Estados Unidos e mundo. Que foi Brasil e Estados Unidos que eu tive exposto, né? E bem interessante que o Brasil é mais antigo que os Estados Unidos. E o tráfico para cá começou antes, tá? 1526, né? E já em 1605 já começa até as primeiras revoltas, né? Que dão de impacto. Início do Quilombo dos Palmares. É uma resistência que durou quase 100 anos. Quase 100 anos. Olha lá. Para a gente parar para pensar, né? Eles deram muito trabalho, gerações e gerações, né? Para montar uma resistência aqui, né? E depois, lá
depois daquela a gente estava falando na Europa, o que estava acontecendo lá? Revolução Francesa. Revolução Francesa, lembra a gente o que? O Espiritismo também está perto disso, né? 1857, lá em Bátry, tá? Mas 1789 é o momento em que tem uma convulsão de pensamento lá na Europa. O trabalho estava sendo questionado. Muito das coisas que estavam enriquecendo e que estavam transformando a Europa vinham das riquezas das Américas, tá? E aí começa, por conta da Revolução Francesa, a gente tem aqui brigas, né, de libertação do Brasil, que é a Inconfidência Mineira. Ah, tá certo, por causa do... como é que tá o som? Tá ficando legal? Ah, que lindo. Então eu vou fazer o seguinte. Pronto, trabalhar na mão. Aí vai ficar... Eu vou conseguir melhor. Né? Não, tá tranquilo, é isso aí mesmo. Início da Revolução Industrial, gente. É um fato importante. Diminui a necessidade de mão de obra. E aí, o inglês querendo, né, aumentar seus lucros e aumentar quem era o público. Eles não eram bonzinhos. Eles estavam simplesmente pensando em aumentar mão de obra que ia consumir. Tá? E assim, começam a fazer força, tá? E em 1831 a gente tem a lei que termina o tráfico, mas por lei, porque continua ainda por muito tempo trazendo negros de forma clandestina. Gente, os barcos chegavam com 4... Podiam entrar... Isso é até difícil de dizer. A carga podia entrar com 400. Só que como existia doenças, né, se morria. Então, eles traziam excesso. E se chegasse mais vivo, mais do que os 400, essa carga era despejada no oceano. Nós, homens, somos responsáveis por essa escolha. E eu falo isso não para travar, que a gente fique triste, achando, não, o que eu fiz? Olha para trás, toma para si essa responsabilidade enquanto ser humano e vamos, de alguma forma, transformar e olhar para o outro como um igual. Filho de Deus também. E não é por simplesmente respeitar porque são seres humanos, porque toda a criação de Deus merece respeito. Bom, é bem interessante que a gente tem em 1835, tá? E lá na Bahia, a revolta dos malês. E aí tem uma figura bem interessante, uma mulher. Essa mulher, ela trabalhava, né, como aquelas baianas, né? E ela recebia informação e passava informação. Recebia informação, passava informação. E ela vai ser mãe de Luiz Gama. Lá na frente a gente vai ver sobre Luiz Gama. Luiz Gama é um grande escritor autodidata negro que conseguiu, ele foi vendido, né? Filho dela, e o pai perdeu ele em jogo, vendeu ele, né? E aí ele foi escravo, ele conseguiu fugir, e aí virou um dos primeiros abolicionistas que escrevia, começou a criar um jornal. Lá na frente o homem foi importantíssimo, Luiz Gama. Mas a mãe dele trabalhou aqui na revolta dos malês. E eu resolvi colocar que no sul, né, a gente também tinha briga lá no sul. Por que eu resolvi colocar o sul? Porque eu sou negro, né? Mas eu nasci em Florianópolis, Santa Catarina. E aí eu fui entender como eles chegaram lá, né? E, pasmem, muitos deles chegaram por conta de vindo da Ilha dos Açores,
E muitos chegaram lá por conta da guerra da Farroupilha e depois a guerra do Paraguai, onde prometeram liberdade para eles. E, no fim da guerra, aconteceu nesse livrinho aqui, essa aqui é da Guerra do Paraguai, os lanceiros negros na Guerra dos Farrapos. Eles foram treinados em guerra, eram ótimos mas aí quando terminou a guerra, caraca, eu tenho negro treinado em técnica de guerrilha. Se eu liberto esse cara? E aí tomaram as armas desse grupo e o que fizeram? De um dia para o outro, invadiram e mataram. Então, para a gente pensar, né? E muitos deles voltaram ainda como escravos, tá? Para serem libertados um pouco depois. Então, eu vou até passar um pouquinho mais para a gente ganhar aqui. Era um outro vídeo, tá? Não. A questão do Livro dos Espíritos. Vamos voltar um pouquinho para o Espiritismo para a gente entender essa situação que a gente está falando, tá? Olha só, haverá homens que estejam por natureza destinados a ser presos, né? Bom, a gente tem uma ideia aqui, né? Que ele está perguntando, da pergunta de Kardec é sobre, ele veio para ser sempre escravo? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. Isso é bem interessante. Para a gente lembrar que aquilo que está acontecendo lá é o homem ainda engatinhando que nós estamos no conhecimento de nós mesmos, da nossa função aqui. E a gente se acha com o direito de usar o outro. Era interessante. Deus criou as coisas para que os homens conquistassem pessoas. O homem entendeu errado e usa as pessoas para conquistar as coisas. É contrária à natureza à lei humana, que consagra a escravidão, pois que há sem... vou pular aqui. A questão da luz do Livro dos Espíritos. Não, pior que está cortado também. Desculpa, gente. Tem um Livro dos Espíritos? Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força e desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Gente, isso é escrito quando? 1857. Interessante, né? Então era 57, isso era visto. Bem legal que a gente vê Bezerra de Menezes nesse livro, ele faz uma carta e o processo que a gente vai fazer. Bezerra escreve isso aqui, isso é bem legal, antes de ser espírita. Né? Outro livro interessante para a gente dar uma olhadinha, que fala nisso aqui, são os primeiros anos da espiritismo e mediunidade no Brasil, e ele coloca toda essa questão para a gente pensar, né? Então, Bezerra já nos ajudava a refletir sobre esse problema. Então a gente volta, tá? E agora a gente entra nos Estados Unidos. É bem interessante. No Brasil, as revoluções começaram mais cedo, né? Muito mais cedo, tá? E a gente conseguiu, foi o último país, eu vou resumir para vocês o que significa ali, tá? Foi o último país nas Américas
a libertar, né? E a nossa lei, a lei áurea, ela funcionou de um jeito estranho. E vale a gente comentar. A lei áurea, ela diz, olha, a partir de hoje, acabou a escravidão. Mas o que aconteceu, gente? Ela não deu em nenhum momento estrutura nenhuma para aquele que antes era escravo e agora está livre. Eu vou viver de quê? Abriu a porteira e muitos deles voltaram. Então, só sei fazer isso, né? Então, infelizmente, aqui aconteceu de uma forma estranha. Mas nos Estados Unidos aconteceu de uma forma mais louca ainda. Quem quiser ver no filme Lincoln. Então, o inglês tinha uma influência muito forte. E aí aconteceu o início da Guerra Civil em 1861. Tá? Norte contra o Sul. O Sul, escravocrata. O Norte, industrializado. Precisava de mão de obra. O que Lincoln fez? Ele conseguiu fazer a emancipação do negro. Diz, olha, você não está liberto, não. Mas está emancipado. Né? E aí ele terminou o que se chamava da escravidão. Mas só que eles criaram leis, várias, que determinavam, ó, esse bairro aqui até aqui, nós somos livres, mas não somos iguais. Esse bairro aqui é para negro, essa escola aqui é para negro, essa aqui. Essa fonte de água aqui é para negro, essa aqui também. Só que isso em 1863. Muito mais próximo. Tá? E aí, a guerra, como eles tinham um número maior, em 65 a guerra terminou. Tá bom? Olha lá o Luiz Gama aparecendo em 64. O filho daquela malês. Né? Daquela que estava na Guerra dos Malês. Né? E ele funda um jornal. Tá? E lá. Olha que bacana eu achei aqui. 1866, esse grupo aqui era um grupo Confúcio, um dos primeiros grupos espíritas, tá? Do Brasil. E o estudo da emancipação do negro por Silva Neto no grupo Confúcio Gradual de Libertação. Olha que legal. Bezerra falava, os espíritas já estavam falando, né? Se posicionando, entendendo que eram seres. No início da nossa doutrina, a gente já entendia que nós somos todos iguais, né? E já estavam buscando soluções para o problema, tá? Olha lá, o de Bezerra vem em 1869. Castro Alves escreve, qual é o nome? Navio Negreiro, né? E nesse ano também nasce Gandhi. Por que eu falo em Gandhi? Se foi o ano de nascimento dele. Mas ele foi uma pessoa importantíssima no entendimento nosso, tá? Aprendi muito nesse livro aqui, Gandhi, o apóstolo da não violência. Esse homem veio para o mundo com uma proposta bem legal. Ele não nasceu perfeito, muito bom, não. Mas a vida foi dando. Ele era um cara que era persistente. E ele acreditava, ele lutava pela verdade. Olha que legal. E aí, se ele lutava pela verdade, ele botava a verdade primeiro nele. Isso era muito bacana, era um lutador. Então ele nasce no ano de 1869. Esse é o livro a carta de Bezerra de Menezes. Tá? Aí, em 71, no Brasil, ocorre a lei do ventre livre, né? Onde as crianças nascidas, tá? Elas não seriam mais, quando tivessem 18 anos, elas seriam libertas. Mas, gente, pasme, trabalhando na forma que trabalhava, tá? Era muito cedo, se morria. Chegar a 18 anos era herói. E outra, a lei existiu. Alterava os registros para que o cara ficasse mais tempo trabalhando. Então era complicado, né? Tá?
Em 83, 83 criada a revista O Reformador. E bem interessante que a revista O Reformador Espírita, em 1988, tá? Ela fez um ano, toda a edição dela tinha uma matéria falando sobre escravidão, tá? Então, se vocês buscarem na internet O Reformador, vocês vão encontrar nesse ano matérias falando sobre esse assunto, tá? E aí, olha os espíritas de novo trabalhando. Anália Franco, quem já ouviu falar em Anália Franco? Em São Paulo, com as crianças. Então, ela escondia, né, as crianças. E quando descobriram que ela cuidava das crianças, ela está cuidando de criança negra. Mas o pai da criança morreu, tem que cuidar, né? Então, quando ela perdeu uma casa e cuidava das crianças, só por conta de que ela não abriu mão de cuidar de crianças negras, tá? Anália Franco, uma grande enfermeira, está no nosso estudo. Batuíra, importantíssimo também, ele teve a função, a ação, como espírita, de entender a situação. Ele tinha dinheiro. E ele comprava negros e dava alforria. Comprava e dava alforria, né? Então, quem já entendeu a situação já estava atuando, né? E aí, com essa pressão toda de fora e de dentro, em 88 veio a Lei Áurea, tá? Mas foi tão forte essa decisão, né, que rachou o Império. E em 89 a República caiu. Olha como é que era a importância desse fato, né? E eles não conseguiram continuar por um ano. Ah, legal. Em 1914, a primeira grande guerra, lembra que eu estou falando para vocês? Que o trabalho, a revolução industrial, aquelas coisas que aconteciam lá, impactava a gente aqui, né? E em 18, no fim da guerra, nasce Mandela. Pessoa importantíssima para os dias atuais, né? E nos Estados Unidos nasce Malcolm X. Eu vou conversar com vocês sobre Malcolm, né? E na Segunda Guerra, de 39 a 45. Em 39 e 45, nesse tempo, tá? Logo no fim da guerra, Gandhi, com a política de não violência, consegue retirar os ingleses da Índia com a não violência. Mas foi não violência de ficar quietinho? Não. Era não violência ativa. Então os caras faziam fila porque eles tinham quantidade. Faziam fila. Daqui vocês não podem passar. Aí o cara ficava lá. Aí o inglês batia, o cara caía. Entrava um outro indiano. Era batia. E até outro... Aí o cara que tá batendo, eu tenho mais 1 milhão ali, né, nego? Cansa, né? E vem cá, tá? Aí o general inglês, tá? Morrendo tanto, tá? E quantos foram ingleses, né? Morreu um inglês, pelo menos? Não, os caras não bateram em ninguém, né? Os ingleses perderam internacionalmente a condição de ficar lá. Não tinha motivo, tá? E aí ele conseguiu sair com essa política da não violência, dando para nós uma alternativa. Porque a nossa primeira ação é de que se me bate, eu revido. Eu preciso lutar com a mesma arma. Será que eu tenho que usar a mesma arma? Gandhi traz uma outra possibilidade para nós. Quem bebe dessa água é Martin Luther King, né? E ele consegue grandes avanços. Malcolm X e Martin Luther King nos Estados Unidos fizeram com que, lembra que eles libertaram, né? Mas era tudo separado? No slide anterior tinha o início das Jim Crow Law, né? Leis Jim Crow, que era no sul dos Estados Unidos, onde o negro não tinha direito a nada. E se ele começasse a se desenvolver,
inventavam uma mentira, faziam um tribunal, condenavam o cara, executavam o cara na hora, né? E as terras dele ficavam para quem matou. Bacana isso, né? Então, quer dizer, várias coisas assim foram perdendo, né? O pouco que eles conseguiram conquistar. Tá? E aí, Malcolm X começa a fazer um trabalho no norte dos Estados Unidos, tá? De buscar uma revolução. Vamos quebrar! No sul, Martin Luther King fala assim, não, nós temos que negociar. E ele propõe uma coisa que é bem legal nesse texto do I Have a Dream. Eu tenho um sonho, né? Ele é o primeiro... Desculpa, depois de Gandhi, né? Ele fala numa opção. Não, eu não quero tirar você que está no poder e me botar que eu sei fazer e você não sabe fazer. Eu quero que você aí, onde você está, me respeite onde eu estou. Eu quero direito igual. Eu quero ser reconhecido como ser humano. Que era diferente. Então, os dois eram duas formas de luta nos Estados Unidos. E o governo americano estava preocupado. Bom, se eu tiro o Martin Luther King do cenário, o que vai acontecer? Vai todo mundo junto com Malcolm X, que vai querer revolução. Então, de uma certa forma, Malcolm X ajuda a fortalecer o trabalho de Martin Luther King. E eles conseguem, em 63, que haja o fim, né, das diferenças. Mas, gente, a gente está falando em 63. 1963. Até 63, vamos dizer, eram 55 anos atrás, é isso? Né? Pouquinho, pouco mais, né? 55 anos atrás, para andar no ônibus era um no lado, outro no outro. Fontes diferentes, escolas diferentes, há pouco tempo. Então, quando eles acabaram com isso, ele foi uma pessoa importante, foi de uma forma mais decente, entendeu? Eles conseguiram de uma forma mais equilibrada para a gente, oferecendo uma possibilidade melhor para nós, tá? Então, isso aconteceu em Rosa Parks apareceu em 55, 56 eles conseguem a Jim Crow Law. E aí, por que dessa roupa aqui? Deixa eu explicar a roupa para vocês, né? Isso é um tempo bem recente, tá? E quando eu tive em 2012 lá nos Estados Unidos, e eu fui à cidade onde ele nasceu, eu acabei conhecendo uma senhora que trabalhou com Martin Luther King. E o pai dela trabalhou diretamente com Martin Luther King. Quem viu aquele filme Selma? Alguém viu esse filme? Isso. O pai dela foi um dos idealizadores, tá, da Marcha de Selma. O nome dele era Roswell Williams, né? Da Marcha de Selma, que foi o elemento primordial para eles conseguirem o direito a voto, né? Tá, e o pai dela, ela tinha 15 anos na época. E aí começou a nossa história. E eu achava que desse papo que a gente estava tendo, dessa oportunidade, de quem estaria aqui falando, seria ela. Mal sabia eu, tempos depois eu ia estar contando essa história. Então vou até... Essa é Rosa Parks, tá? Em 55, ela se recusou a descer do ônibus porque estava sentada num lugar e um branco queria sentar. Aí ela falou, olha, esse lugar aqui específico, ele pode sentar no outro, né? Por que no meu? Aí prenderam ela, né? E aí, por conta dessa prisão dela, que aparece Martin Luther King, e eles conseguem quase 1 ano de boicote ao ônibus. Tá? Tá nesse livro aqui. Então ela se recusa, e depois ela recebe o prêmio ali, ó. Né? Isso aqui é 2004, ela recebe do presidente. O ônibus ainda existe. E aí, né, em 63, ele profere o
o discurso, né? I have a dream, né? Em 64, vem o golpe militar no Brasil. Ó, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Mandela é preso lá na África do Sul. Ele fica por 30 anos na cadeia, gente. Tá? Mandela também bebe da fonte de Gandhi. Né? E Selma acontece, né? Martin Luther King ganha o Nobel da Paz e acontece essa passeata, né? Que eles conseguem então o direito a voto, né? O movimento negro que tinha lá em cima no Brasil, né? Tinha várias reclamações. Em 64 ele é totalmente calado. O movimento negro, todo o movimento, né? Todo o movimento cultural no Brasil em 64 foi calado, né? Bom, sendo que 65 morre Malcolm X, tá? E em 65 eles recebem o direito ao voto, mas 68 Martin Luther King é assassinado, tá? E ele, quando foi assassinado, ele pede para José, né? José Williams, fazer uma instituição. Eu quero que as pessoas não fiquem com fome e sem teto. Então, o pai da Bárbara, né, criou José Feed the Hungry. E quando ele lutava, ele vestia esse macacão, tá? Que significava o apoio, a proximidade deles ao pequeno produtor de algodão, tá? E essa camisa vermelha é pelos que morreram no Domingo Sangrento, né? Então ele sempre usava a camisa vermelha e o macacão. E a Bárbara me deu, então, esse macacão que eu uso nessas palestras exatamente como uma homenagem a ele, talvez, né? Uma marca, né? Um motivo que talvez eu não saiba explicar. Muito provavelmente, e eu estava atacando pedra também. Agora estou vestindo, né? Ainda porque agora estou tentando aprender. Então estou convidando a cada um de vocês a vestir o macacão. E fazendo porque a gente tem uma grande luta para fazer. Está lá no final. Esse é Malcolm X. Que antes eu tinha maior preconceito com ele, tá? Depois, quando você estuda a história do homem, você entende o porquê, o motivo dele. Aqui é o discurso do Eu Tinha um Sonho, em 1963. Esse é Martin Luther King. Esse é uma das centenas de vezes que ele estava preso, tá? Porque ele fazia manifestação, o pessoal prendia, mas ele não reagia, né? Então o pessoal tinha que liberar ele de novo. Aí ele ia pra rua, ficava lá na frente, pá, batia, ia preso, pá, e ele voltava, tá? Então uma das vezes ali, né? Aqui é o dia da morte, o dia anterior à morte dele, ele é assassinado aqui, nesse mesmo lugar, tá? E aqui tá José Williams. Aqui tá José Williams. Martin Luther King, né? José Williams. Eu tive a chance de conhecer. Ele usava essa costeleta aqui. Aqui, ele com a roupa. Né? E interessante. Quem era ele? Um dos lutadores, né? Filho de pais cegos. Negro, filho de pais cegos. Um dos primeiros negros químicos. Conseguiu chegar no 3º grau. Foi soldado e lutou na Segunda Guerra, né? Mundial. Então ele esteve auxiliando na marcha de Selma to Montgomery, aqui na frente. E aí ele pede, Martin Luther King pede, e ele cria então a instituição José Feed the Hungry, que é José alimenta os famintos, tá? Que hoje a luta deles tem uma função diferente. Eles trabalham para alimentar só o negro? Não. Todo aquele que tem fome. Então eles alimentam eles fazem, é tão grande o negócio, no dia de ação de graça, no dia de Martin Luther King e na Páscoa, né? 3 dias eles enchem um estádio de pessoas, tá? E servem um jantar. As pessoas voluntárias vão lá para servir em mesas
um estádio de pessoas, sabe? Assim, o número cava lá. E aí ela teve chance de me convidar para uma dessa. Olha lá. Olha o número. Isso para cada pessoa. Trabalhando aqui num dia do trabalhador, tá? Então as pessoas que tinham ou não tinham emprego, nesse momento elas estavam sendo treinadas para fazer currículo, entrevista com empresa, tinha entrevista com empresa, depois aqui, entrevista, e depois elas vinham e pegavam uma bolsa de comida, né? E aí eu tive lá. Por quê? Ah, legal demais, né? Eu fui lá, conheci ela, depois ela veio na minha casa. Quando ela veio na minha casa, eu falei, poxa, 2013 seria a celebração de 50 anos do discurso Eu Tenho um Sonho, né? Aí ela falou, aí eu perguntei, pô, Bárbara, você vai, né? Você vai, pô, você é uma celebridade, você esteve lá, você vai, né? Ela falou, não, não vou. Eu falei, ué, você não vai? Por que você não vai? Porque lá, naquele momento, a gente tinha um motivo. Eu estava lutando por liberdade. Eu estava lutando por emprego. Hoje, a gente está indo celebrar um discurso. E quem está aqui não está celebrando não está fazendo por isso. Mas, se você for, eu vou. E a pessoa que podia estar lá na tribuna, estava no meio das pessoas, junto comigo, que eu não só fui, como levei minha família, levei meus filhos, tá? Fui eu, minha esposa, a gente foi em 2013. E aí teve a chance, estou eu aqui, meu filho aqui, né? A gente poder também, eu não fui lá só para comemorar um discurso. Eu fui para trabalhar, né? Eu fui para aprender e estar me capacitando para estar aqui. Mas estar aqui não é para estar falando do meu nome, né? É estar aqui para mostrar que precisa ação. E que cada um de nós pode ter essa ação. Olha aqui, os números lá são tão grandes. Isso aqui é uma caixa, gente, de roupa. Eu estou sentado em cima da caixa. São várias caixas. Precisa de caminhões para levar essas caixas. Então, a gente tem um trabalho bem legal, né, de distribuição, tá? E tanto a Bárbara, ela levou a gente para esse trabalho e ela também trabalhou com a gente aqui distribuindo café da manhã lá no aterro do Flamengo, né? Conversando e trabalhando assim, normalmente, tá? Eis a Bárbara. Ela, aos 15 anos de idade, morava em Nova Jersey com a mãe dela, tá? Que era costureira. Quando ela decidiu morar com o pai, que estava na Geórgia, numa bela casa. Ele era químico, né? Porém, ela nunca entrou na casa, pois ao chegar na Geórgia, seu pai estava preso por liderar o movimento de direitos civis. E ela teve que dormir a cada noite em um lugar diferente, por ser filha do líder. Até que vai ao discurso de Martin Luther King em Washington. Agora, volta aos 65 anos, com a sua primeira amiga branca. Aos 65. Elas tinham 50 anos de amizade, ó. Elas foram celebrar nesse dia, onde ela podia estar no meio do povo, ela estava com a camisa de rosé, né? Junto com a gente. Aqui, meus filhos, né? Minha esposa, esse aqui foi o rapaz que me apresentou ela, né?